Esse capítulo 11 de Heikyo Sensen mostrou tudo o que eu esperava para ele. Um passado emocional, uma origem de poder interessante para o herói chinês e, ao mesmo tempo, um potencial maravilhoso para esse final da segunda rodada entre Estados Unidos e China. Mas antes da gente continuar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que eu tenho certeza que poucos de vocês fazem. Mas seguindo em frente, o início desse capítulo conta sobre o passado do herói chinês, Hui Shi, tomando exatamente de onde acabou lá no mês passado, com Shi falando que ele pensou que aquela garota que chegou lá onde ele estava ia morrer logo logo, tentando ensinar ela a trabalhar como lhe haviam orientado a fazer, dizendo para ela cortar o corpo que estava ali na frente em partes e depois queimar na fornalha, e que eles têm que fazer tudo isso no mesmo dia antes que os corpos comecem a apodrecer e jogar fora todas as cinzas queimadas, dizendo também que aqueles lá no topo não ligam para os corpos que estão ali e que no vaso existem duas gangues, as mariposas brancas e as corujas negras, e o trabalho deles ali na mariposa branca era fazer a limpeza daqueles que morrem primeiro, que são considerados inúteis. Mas aquela garota não parecia que seria capaz de fazer qualquer uma dessas coisas que ela precisava, e no pensamento do Shi, ela provavelmente também seria morta por ser inútil. Até que, de repente, um homem entrou lá onde eles estavam e começou a chutar o Shi e acusar ele, falando que no dia anterior ele vendeu apenas 10 corpos ao invés de 13, que era o que estava ali, e que ele queria todos eles de volta. Mas o Shi, não tendo medo do perigo, falou que eles não iam ligar para 3 corpos porque ele está sempre trabalhando ali de graça e que não ia devolver eles. E então, por causa dessa insolência dele, o homem quase cortou a língua dele ao meio por ficar respondendo suas perguntas desse jeito, sendo até chamado de lagarto, que é a forma que ele é chamado até hoje em dia lá no torneio. Mas antes que isso acontecesse, aquela garotinha foi lá e defendeu ele, acertando as partes baixas daquele homem com uma grande barra de ferro, e indo os dois junto com o Shi bem para longe, depois dele também chutar a cara do homem e sair correndo fugindo. E o Shi, enquanto corria com ela, ficou impressionado. E ele disse que a garota parecia ter medo até de matar o inseto, mas ainda assim conseguiu fazer aquilo para eles fugirem. Então, eles tinham que correr o mais longe possível, senão eles iam ser pegos e morrer por causa daquilo que eles fizeram. Mas a garotinha, na verdade, fez se divertir e rir ainda mais quando disse que eles iam esmagar aquilo de novo se eles fossem pegos. E quando eles chegaram juntos, lá no local onde Shi ficava à noite, ela perguntou para ele há quanto tempo que ele estava naquele lugar chamado de vaso, respondendo que ele não lembra de nada antes de estar lá dentro, então basicamente sua vida inteira. E ele também em troca fez outra pergunta, perguntando se a menina veio lá de cima, da parte alta de fora do vaso, e que foi vendida pelo seu próprio pai. E então, ela deveria ter se defendido e lutado por si mesma, mas ela disse que não fez isso porque tinha medo do seu próprio pai. Mas a sua mãe era uma pessoa muito gentil com ela, porém que morreu há muito tempo atrás. E ela diz que sua mãe, todo ano, levava a garota num festival com música muito alta, lanternas vermelhas e brilhantes, e ela sempre pedia o mesmo doce e comia, mas nunca conseguia ir até o final e dividir o resto com sua mãe. E no final, ela era levada para casa, nas costas de sua mãe, enquanto sentia o cheiro gostoso do cabelo dela. E o Shi, mesmo não entendendo nada do que ela estava falando, já que ele nunca viu um festival ou esses doces que ela come, achou a história dela muito bonita e resolveu então ajudá-la a sobreviver naquele lugar, dizendo que até que ela cresça e se torne mais forte, com a cabeça melhor do que agora, ele vai poder ajudá-la a sobreviver ali, e que quando ela crescer,
ela vai poder ir para onde quiser e fazer também o que bem entender. E isso deixou a menina muito feliz e até fez uma piada com o Shi sobre o que aconteceu com eles naquele dia por causa do homem que foi morto. E então, com o passar do tempo, aquele Shi começou a chamar aquela garotinha de Wu, que é centopeia em mandarim, e que também ela começou a trabalhar naquele local de antes que eles estavam, depois de um tempo, mas a menina ainda era meio sentimental, deixando flores para os corpos que eles cortavam. E eles eram agora praticamente como irmãos, e ela até o chamava de irmão Shi. E isso até mesmo deu vontade para o Shi começar a viver de verdade, querer contar os dias e até os meses que iam se passando, até que ele começou a falar sobre uma unidade de demolição, porque eles não estão conseguindo acompanhar a quantidade de corpos que estão vindo lá de cima. Então ele vai precisar subir e jogar alguns fora. Mas ele resolveu então dar esse trabalho para a Wu, porque não tinha ninguém para substituir ele na hora de trabalhar normalmente. Ele também disse que era mais seguro para ela fazer esse trabalho com as duas gangues entrando e saindo da loja, coisa que ela não ia gostar, falando que ela ia começar esse trabalho depois do dia seguinte, mas só se ela quiser. E então, quando chegou esse tal dia, eles estavam lá na porta da loja e a menina, surpreendentemente, tinha cortado o cabelo igual ao do Shi. E chegando mais perto dele, deu um presente, um amuleto muito bonito que ela fez antes de ir. E antes que ele pudesse sequer comentar do seu cabelo, apenas disse que o amuleto era lindo. E ela respondeu que ia fazer esse trabalho que ele pediu antes, porque ele conseguiu ensinar tudo que ela sabe até agora e está confiante que, assim como ele, ela vai conseguir fazer esse trabalho sozinha, afirmando para ele que ela vai ficar bem e que eles não vão devorá-la lá em cima, como ele talvez deve estar pensando, e que ela e seu irmão vão ficar juntos e passar por isso não importa o que aconteça, por causa que os dois também vão crescer juntos. E essa foi a última memória que o Shi tinha da Wu, falando que naquele dia em que ele viu ela, o céu estava muito azul e bonito, mas que preferia estar morto, porque logo depois daquele momento, ele estava andando e encontrou ela no chão, com seus pés e mãos cortados fora e seu corpo todo revirado por dentro, dizendo que o líder dos Corujas Negras estava comprando algumas coisas, por assim dizer. E sua esposa, quando descobriu isso, fez tudo aquilo com ele. E todos estavam comentando que aquela garota foi um grande desperdício. E quando perceberam que o Shi estava ali também vendo o corpo, eles só disseram para ele limpar essa sujeira se der tempo, antes que comece a apodrecer e deixar tudo com um cheiro ruim. Mas ele não conseguia falar e nem se mexer, só observando o que aconteceu com ela, fazendo um rosto bem assustador, como se fosse um ódio incontrolável. E mais à noite, ele chegou onde ficavam os mais poderosos das Corujas Negras. E ele já estava entrando lá, segurando a cabeça de um deles e jogando dentro do quarto. E antes que ele começasse a atacar, ele avançou e começou a cortar metade da cabeça do homem que estava na sua frente. E naquele momento, ele de repente levou 2 tiros de seguranças que estavam na porta. E o Shi só disse que ele viu aquilo como se fosse uma centopeia maior comendo a menor, com a mesma espécie se auto-atacando, e que com aquele poder ele pode comer o que puder, despertando a sua geração e o seu poder, matando todos os outros que estavam em sua volta, dizendo que não importa se estiver aqui ou ali ou em qualquer lugar, ele vai continuar assim, desse mesmo jeito, usando a sua centopeia então para sair daquele lugar. Ele diz que com aquele poder ele foi direto para o topo, falando que jamais ia voltar pro vaso onde ele estava e se lembrava. E nisso, enquanto ele estava matando as outras pessoas, a presidente da China encontrou ele logo antes da guerra entre os países, vendo que ele era capaz de transformar homens em carne moída esmagada.
E o que ela ouviu sobre esse monstro da mariposa branca, na verdade, era o Shi, dizendo na frente dele que ele estava morrendo porque ele não sabia conectar seus poderes com o seu próprio corpo. E por causa disso, ele ia morrer por seu próprio veneno a qualquer momento. Mas que ela poderia ensiná-lo a usar esse poder, perdoar o que ele fez pela organização da Mariposa Branca e até mesmo dar uma casa para ele, em troca dele lutar num torneio, uma guerra, ou todos naquele país vão morrer, dizendo apenas que ou se isso não acontecer, ele vai viver ou morrer pelas mãos de outra pessoa. E isso até que deixou o Shi bem animado, sorrindo para a mulher e não ligando para mais nada, sendo até meio ousado, dizendo que estava com fome, pedindo várias refeições e até um sorvete com uma cama macia, com tudo que ele tem direito, para apenas ouvir a presidente falar momentos depois que ele precisava antes tomar um banho. E ouvindo isso, ele sorriu para ela mais uma vez, revelando seu amuleto, que está preso em suas roupas que ele usa até hoje, junto de suas tatuagens, em homenagem à sua irmãzinha, que era chamada de Centopeia. E depois desse passado, ele já estava de volta na batalha contra o Aiden, o herói americano. E ele ficou ouvindo em sua cabeça a sua irmãzinha chamando ele para eles sobreviverem juntos e crescerem juntos, parecendo que ele agora tem ainda mais motivação para lutar depois de pensar nela, surgindo de repente 3 centopeias de suas costas, ficando mais poderoso ainda, e até deixando o Aiden um pouco assustado, mas ainda atacando com seus raios, que só deixou o Shi mais irritado ainda com o que estava acontecendo, atacando ainda mais o Aiden, que aparentemente se regenerou no lado em que o Shi atacou anteriormente. E ele disse até que era como se o Aiden estivesse se exibindo para os outros. E depois ele ainda agarra a centopeia que estava atacando ele e com suas próprias mãos arrancando fora a cabeça daquela geração. Mas isso não impediu o Shi de fazer um grande ataque surpresa, porque quando o Aiden foi avançar para fazer outro ataque, aquela cabeça decepada da centopeia se aproximou e mordeu uma boa parte do corpo do herói americano, e ao comando do Shi, arrancou e cortou uma grande parte da barriga do Aiden com apenas um golpe, falando que eles estavam lutando por suas vidas com tudo que eles tinham. E aquele golpe foi mais do que suficiente para fazer o Aiden cair no chão da arena. Mas esse ataque também causou alguns danos ao Shi e começou a tossir muito na frente de todos. E algumas pessoas até pensaram que a batalha havia acabado, menos os heróis da Austrália e do Japão, principalmente da Austrália, que fez uma pequena aparição no capítulo. E quando o Shi falou pro Aiden se levantar, porque ainda não acabou, de repente começou a chover por causa dos poderes do Aiden, que se levantou e admitiu que o Shi era mesmo forte, e também admitindo que ele está com medo de morrer, mas ainda assim quer saber mais e mais sobre essa guerra e também o que vai acontecer se ele conseguir derrotar todos os heróis dessa guerra. E também que tipo de céu vai ser quando isso acontecer. Porém o Shi não ligava para nada que ele estava falando e também diz que não entende o que ele estava dizendo, respondendo apenas que agora ele estava ali com ele como se nada mais importasse além disso, fechando esse lindo capítulo com chave de ouro nessa última página maravilhosa. E antes das minhas considerações finais sobre esse capítulo, eu só digo que eu sou o time Aiden dos Estados Unidos até o fim. E nenhum passado triste vai mudar isso. Porque se vocês notarem bem, todos os heróis até o momento devem ter um passado assim bonitinho, como se fosse um padrão. E o legal desse passado é que a gente também descobriu porque o Shi não gosta desse céu azul todo bonito. Porque foi com esse céu que a irmãzinha praticamente dele morreu. Mas essa batalha com certeza tem tudo para ter um final maravilhoso,
com destaque para ambos os personagens, já que nenhum teve mais destaque que o outro, na minha opinião. Eu gostei muito da forma também que fizeram os poderes do Shi despertarem por conta da vingança, enquanto ele estava atacando outra pessoa, do que ser pela tristeza ou algo assim. Mas eu tô muito ansiosa para mês que vem ver como que essa luta provavelmente vai acabar se isso acontecer, porque eu também estou mais ansiosa ainda para ver a próxima rodada de Austrália contra Egito, porque para mim essa vai ser ainda mais emocionante e incrível do que a primeira e a segunda, com toda certeza. Então, eu deixo vocês por aqui, depois de falarmos do capítulo 11 de Heikyo Sensei. Eu espero por todos vocês no próximo vídeo.